Gente, nós vamos conversar agora com o rabino Eliyahu Bortman, ele que mora em Israel há cerca de 17 anos. Em 2005, ele esteve na região da faixa de Gaza antes da saída unilateral. Em 2008, durante uma das operações, ele morava no sul do país. Nessa época, a pedido da própria mãe dele, ele dormia num bunker que ficava no instituto religioso onde ele estudava. Rabino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Rabino, se você puder... estar aqui na Jovem Pan. Um prazer é nosso. Se você puder dar um contexto da região onde você está e se ela é uma região segura. Eu moro atualmente no centro de Israel, cidade de Ra'anana, muito próximo a Tel Aviv, Petah Tikva e outras cidades. Aqui é relativamente seguro, por estar justamente no centro, entre a faixa de Gaza e entre o Líbano. Então, a gente teve apenas 3 sirenes nessa época. Então, acho que relativamente é seguro. Sair na rua também é seguro, de forma geral. A gente vê a diferença na formação das casas aqui. O bunker é um bunker que tem no prédio inteiro. É um bunker para todo o prédio, diferente de outros lugares onde acontece que tem muito mais bunkers. Então, por exemplo, a gente, quando começa a sirene, a gente tem 1 minuto e meio para chegar no bunker. No caso, eu moro no 3º andar, a gente tem que descer 3 andares, 1 minuto e meio é suficiente. Cidades próximas à faixa de Gaza, como Sderot, por exemplo, as pessoas têm 7 segundos para chegar no bunker, o que dificulta muito mais. Que loucura, Rabino. E, Rabino, só para entender, como é que você está vendo essa resposta de Israel nesse 10º dia aí de conflito? Porque a gente vê muitas notícias e narrativas, um noticiário muito focado na situação de Israel, né? Nessa resposta de Israel. Há, inclusive, críticas por parte da comunidade internacional de que haveria uma resposta além da conta. Como é que você vê isso? Olha, como você comentou antes, em 2005 eu visitei essa região de Gaza, faixa de Gaza. Foi um dia antes de fecharem a região para a saída unilateral. A meta dessa saída, expulsaram de Gaza em torno de 9, 10 mil pessoas. 9, 10 mil judeus que moraram de lá foram expulsos de Gaza. E a meta era chegar numa situação de paz. Esse foi o motivo da saída. E acho que desde então, eu estou aqui 17 anos, tiveram 4 desses conflitos, 4 dessas operações. Embora realmente, acho que na mídia mundial só seja notificado quando tem uma devolução de Israel, quando tem uma situação como essas, é preciso saber que nas cidades em torno da faixa de Gaza, eles têm quase que diariamente, se não pelo menos semanalmente, mísseis caindo. A gente ouve uma vez a cada 4 ou 5 anos, parece que não é nada demais, mas essas coisas, para quem mora naquela região, embora um ataque como o que teve no sábado passado não é comum, mas mísseis caindo, pessoas tendo que fugir para um bunker, isso daqui acontece quase que diariamente ou semanalmente nessa região. Então, não dá para pegar só o que aconteceu nesse momento específico e tentar analisar a proporção da devolução, da reação de Israel baseado nisso. Imagina que o México começa a atacar mísseis para o sul dos Estados Unidos, o que ia acontecer? Sim. Gente, para você que está no rádio, nos ouvindo, eu vou para um rápido intervalo comercial, são 10 horas e 27 minutos. Maninho, tem pergunta para o Rabino? Tenho. Rabino, primeiro, obrigado por separar um tempo para conversar com a gente. Eu queria ouvir sua opinião sobre a situação política interna em Israel, porque saíram algumas pesquisas nos últimos dias mostrando um descontentamento e uma desconfiança da população em relação ao governo Netanyahu, né? A gente sabe que já houve a formação de um governo provisório de guerra com a adesão de líderes da oposição ao governo, mas também tivemos relatos de ministros do governo indo a hospitais e sendo abordados pela população de uma forma, enfim, com muita cobrança, né? A população cobrando o fato do governo ser responsável pela não prevenção dos atos, como se tivessem perdido tempo com questões políticas internas menores e desprotegido a população da real ameaça que representa o Hamas. Eu queria saber qual a sua visão nesse contexto. Eu entendo a situação, a política ela realmente é muito dinâmica, a gente vê gente que logo de cara falou vamos se juntar, vamos fazer uma coalizão com todos os partidos e poder devolver, mas também tem sempre essa discussão política de quem vai tomar o controle, quem vai ser aquela pessoa que vai direcionar tudo, e como qualquer situação política a gente tem sempre dos dois extremos.
De forma geral, eu acredito, pelo menos, que a maioria dos partidos quer uma reação mais forte, mas tem sempre aquelas pessoas que querem conter um pouco, porque tem, obviamente, pessoas inocentes em toda essa região, e a meta de Israel não é atacar nenhum deles, não é matar ninguém inocente. O fato é que o exército israelense, é um fato interessante, ele é chamado de IDC, Israel Defense Force. O exército israelense é chamado de exército de defesa. A meta dele não é atacar, a meta dele é quando tem necessidade de se defender. Então, de forma geral, eles buscam no exército matar o mínimo possível de inocentes. Quando eles vão atacar uma região, eles avisam antes, pessoal, pedimos para todo mundo sair, todo mundo que não tem a ver com a história para sair daí. Então, de forma geral, a gente evita ao máximo a perda de inocentes, mas isso existe. Em qualquer guerra, sempre tem essas consequências, infelizmente, dos dois lados, obviamente. E por isso alguns ministros eles tentam evitar e segurar um pouquinho para que a reação realmente não saia da proporção. Mas eu acho que aos poucos, é muito pouco tempo, a gente está falando de 10 dias em política, 10 dias é muito pouco tempo para realmente tomar uma decisão, e vão ter altos e baixos, vai ter gente falando para reagir de forma mais forte, de forma mais fraca, mas ao meu ver, eu acho que a gente tem que chegar numa situação onde isso não vai voltar a acontecer. Não pode ser que continuem caindo mísseis na região do sul. Desculpa? Não, estamos te ouvindo, Rabino. Eu acho que a gente não pode agora só devolver o suficiente para vingar. A meta aqui não é vingar o que aconteceu, a meta é que não volte a acontecer algo desse tipo, nem aqui, nem em outro lugar. Não pode ser que tem pessoas que sentem liberdade de entrar e invadir uma festa de jovens e começar a matar as pessoas. Então, a meta aqui é que isso acabe completamente, e se Israel tiver o apoio de outros países, de outras nações, também tentando ao máximo evitar com que organizações terroristas como essa deixem de existir e não tenham força e não tenham coragem de fazer um ataque desses, acho que esse daqui é o ideal, essa é a expectativa. Infelizmente, isso acontece nesse momento através da guerra, mas quem sabe no futuro a gente pode fazer isso através da educação, para evitar que chegue nessa situação. Agora, Rabino, é uma situação muito difícil, né? Porque Israel foi lá e foi atacado, certo? É importante a gente destacar aqui. Nessa história, nesse contexto que nós temos, a vítima é Israel e o agressor é o Hamas. O que nós estamos vendo agora é uma situação que está encaminhando para uma crise humanitária, e aí que está o grande problema de Israel, porque Israel precisa dar uma resposta muito forte ao terrorismo, a sociedade pede essa resposta, não dá para a gente simplesmente aceitar. Eu vi algumas pessoas, inclusive, pedindo um certo cessar-fogo nesse momento. Deixa eu só receber quem está nos acompanhando pelo rádio. São 10 horas e 31 minutos para você que chegou agora. A gente está conversando com várias pessoas que estão lá em Israel, inclusive o Rabino Eliyahu está conectado aqui com a gente, ele que está no centro de Israel, e eu estava comentando sobre essa encruzilhada que existe para o Estado de Israel, né? A necessidade, de um lado, de se dar uma resposta forte ao terrorismo, e aí eu estava falando dessa coisa de pedir um cessar-fogo agora, né? Quem está pedindo um cessar-fogo agora não está entendendo nada do que é o conflito, né? Não existe a possibilidade de um cessar-fogo agora. Israel está numa resposta absolutamente legítima de um ataque terrorista que recebeu. Agora, a encruzilhada que eu cito aqui é justamente uma resposta forte ao terrorismo versus uma crise humanitária que se avizinha ou que já está instalada, né? Acho que já podemos dizer que está instalada ali, né? Acho que é importante situar que o dilema fica maior de forma proposital por parte dos terroristas, que usam a população civil como escudo humano. Então, eles se infiltram, né, no meio da população civil de forma intencional para construir esse dilema. E porque parte da estratégia do terror é também utilizar a resposta de Israel como uma propaganda da sua causa, né? Ou seja, a morte de civis acaba sendo estratégica para o terrorismo. Mas isso é um ponto interessante, mano, pelo seguinte, porque Israel é um Estado democrático, legítimo, que está lutando contra um grupo terrorista, o Hamas, né? É a barbárie contra a civilização. Exatamente. É a democracia contra a ditadura. E é difícil para Israel ter uma questão proporcional, tendo em vista que o Hamas, a gente viu nos ataques, né? Não tem nenhum tipo de escrúpulo, né? Não, o PP, esse teu ponto, Miriam, o ponto do PP é super importante, porque às vezes a gente acha que é uma guerra entre o Hamas e Israel, e não é, né? Nós estamos falando de uma guerra do terrorismo contra o mundo livre. Exatamente. Não é uma guerra Israel e Hamas. E até essa é uma questão, quando a gente fala, eu acho que só quando o assunto é ali a região de Israel, a gente fala de proporcionalidade.
porque em nenhuma outra guerra a gente fala sobre isso, né? E essa questão específica de Israel, a gente está falando sobre a sobrevivência do país, muito do que o Rabino trouxe, porque se eles vivem com o risco de ter uma invasão novamente, isso é a vida para o país, é a coisa mais importante. A gente vê até da população, também estão sendo atacados dentro do território israelense, árabes muçulmanos. Então, é gente que estaria dentro dessa categoria de palestino que são cidadãos de Israel. Tanto é que caiu um dos mísseis numa mesquita. Então, esses mísseis que são atirados para a população, para Israel, para o território israelense, eles são atirados para qualquer lugar para atingir civis. E o único motivo pelo qual a gente não tem a quantidade de fatalidades dentro do território israelense é por esse sistema de bunker, o Iron Dome, né, que acaba conseguindo interromper o curso de vários desses mísseis, e também o fato de que muitos dos próprios mísseis caem dentro do território de Gaza, que aí prejudica mais ainda, já é uma situação... Mi, uma informação importante de passar aqui para a nossa audiência, gente, são 10 horas e 34 minutos, nós estamos aqui de olho nos jornais americanos, e os jornais americanos estão cravando que Joe Biden, presidente americano, nesse momento está estudando uma viagem para Israel. Ele tinha, inclusive, uma viagem agendada hoje, segunda-feira, ao estado do Colorado, no momento justamente em que há esse cancelamento e aí por parte da imprensa uma disseminação aí de uma informação forte de que Joe Biden pode estar planejando nesse exato momento uma viagem para o Estado de Israel, o que seria algo muito, mas muito simbólico a presença do presidente americano em território israelense, PP. Não, com certeza, mostra o apoio restrito dos Estados Unidos em relação a Israel. Agora, só para complementar o que a Miriam colocou aqui, que eu acho importante, né? O ataque contra Israel, na verdade, foi um ataque contra a humanidade. É bom lembrar que foi o maior ataque terrorista contra o Brasil também. Foi a morte, morreram 3 brasileiros, estão sumidos mais 10, se não me engano, né? Ou seja, contra o Brasil, foi o maior ataque terrorista contra o Brasil também, foi um ataque terrorista contra o mundo todo, né? Agora, o que eu espero de Israel, como Estado democrático, é que não reduza a régua dela ao nível do Hamas, né? Pensar em formas palpáveis e concretas de proteger a população civil, tentar articular com o Egito e com outros países uma forma de corredor humanitário, né? Ou seja, ela tem que começar a pensar nisso. A régua de Israel, eu espero que seja muito maior do que a régua do Hamas nessa guerra. Como é que você vê isso, professor? Eu concordo, eu acho que a questão de proporcionalidade é uma questão que vai entrar, né? Eu acho que ela entra em todos os momentos, assim como a gente falou na Ucrânia, na questão da Rússia, de inúmeros conflitos, Síria, etc., vai ser sempre levado e deve ser sempre levado. Mas aqui, como o nosso colega mencionou, né? Eu acho que a proporcionalidade, mantendo a razoabilidade, se é que é possível, né? Manter algum tipo de razoabilidade dentro de um contexto de táticas de guerrilha urbana, né? De um contexto de terrorismo, como o próprio Hamas está colocando, né? Então, assim, eu acho muito delicada a questão, né? Eu acho que precisa ser necessário. O Joe Biden, você, né, Miriam, comentou da questão de como o Biden se posiciona. Eu acho que existe um apoio irrestrito, né? Existe 2 forças-tarefas muito potentes ali na região que foram despachadas. Acho que essa é uma mensagem clara para o Irã, né? Mas é necessário que Israel tenha, né, algum tipo de freio e de que possa controlar a sua resposta na região. Fala, Mia. Com certeza, mas o que eu ia trazer à tona é exatamente que esse freio já é feito, né, gente? A gente fala sobre claro, Israel acaba bombardeando, não, mas jogando um míssil de volta para o Hamas e acerta um ponto que destrói, e aí tu tá lidando com um inimigo aí que nós estamos falando que está sabotando qualquer possibilidade de saída e de ajuda humanitária. Então, assim, até a questão de que se fala muito, eles impediram a entrada de água, de ajuda humanitária e tal. Tudo bem, eles estão pedindo apenas a volta dos reféns. Eles estão lá com quanto? 190 reféns? 199. 199 reféns, quase 200 pessoas que a gente não sabe ainda quem está vivo e quem não está. E aí, isso, na verdade, que está sendo feito de realmente ter um blockade, né, de ter uma barreira, o Egito também tem, porque eles têm medo que saiam não apenas civis, e saiam outras pessoas aí, eles não têm como fazer esse filtro. E aí pedem para sair do centro ali de Gaza para ir para o sul, de norte para ir para o sul. Aí tem
eles tentam sabotar de todas as formas, bombardeiam a estrada. Então, também é difícil colocar a responsabilidade apenas no país que foi atacado por esse grupo terrorista e não colocar a responsabilidade no outro país vizinho que está com a fronteira fechada ou até, enfim, no próprio grupo terrorista. Gente, deixa eu só narrar algumas imagens para vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo da faixa de Gaza. Enquanto a Miriam Spritzer estava falando, vocês estão ouvindo, olha só, esses sons aí de bombas ainda que estão sendo lançadas aí na região da faixa de Gaza. Como o professor Rodrigo bem colocou aqui no início do programa, uma região muito pequena e uma concentração gigantesca de pessoas, 2 milhões de pessoas. A informação que nós temos aqui para vocês é que desde a ordem que Israel deu de retirada dos civis, a gente tem cerca aí de 500 mil pessoas que conseguiram se deslocar do norte para o sul, mas ainda existem milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que não conseguiram fazer esse deslocamento e a crise ela vai se acentuando de maneira significativa. Inclusive a informação que a gente tem aqui da Cruz Vermelha Palestina é que os hospitais de Gaza só têm combustível para apenas mais 24 horas. Depois disso haverá um colapso generalizado nos hospitais do Departamento de Saúde ali de Gaza, que já é absolutamente escasso. Não deve ser um departamento de saúde que possa atender da melhor maneira possível as pessoas que estão ali. Imaginem esse departamento, essa infraestrutura sem combustível. A informação que a gente te traz aqui é que faltam apenas 24 horas para acabar esse combustível nos hospitais de Gaza. É o que o departamento de saúde ali local está informando a todos. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui para o Rabino Eliyahu, que está conectado com a gente. Rabino, nessa encruzilhada que Israel está, que a gente está repercutindo aqui, qual que é o melhor caminho? Eu só queria fazer um comentário antes do que foi falado, que a pergunta foi perguntado, levantou-se a pergunta se Israel tem um freio ou não. Eu acho que a pergunta não foi muito, acho que a frase não foi muito bem formulada, assim, de muito, mas Israel tem um freio, certo? Se a gente considerar o poder militar de Israel, eles poderiam já ter destruído toda aquela região. Então existe um freio, eles estão se limitando a atacar lugares específicos onde eles têm conhecimento que tem bases militares ou outros tipos de centros do Hamas, como universidades onde essa doutrina é passada. Então não é que eles não tenham freio, Israel ele sim tem um freio, ele está segurando. A nossa grande questão é aonde ele se encontra, até onde pode ir e onde não. E aqui acho que é uma questão que tem que considerar também que em épocas de guerra a moralidade ela é um pouco diferente da moralidade comum. A gente não pode esperar que numa época de guerra, que os soldados, por exemplo, os soldados que começam a invadir a pé, eles não podem ter o cuidado que eles teriam com um dia a dia normal. Se aparece alguém que parece suspeito, eles não vão ter como segurar no momento de guerra. Então, épocas de guerra, eu acho que as leis de moralidade são um pouquinho diferentes. Tem que, obviamente, tomar muito cuidado com a morte de inocentes, ninguém quer que isso aconteça, mas não dá para, ao mesmo tempo, que Israel se segure e deixe todos os quase 200 sequestrados lá. Eu acho que a bola agora está na quadra do Hamas. Se eles querem que as coisas parem, se eles querem que as coisas diminuem, eles têm que começar a liberar os sequestrados. A grande meta de Israel agora é, nesse primeiro momento, trazer eles. Só vale notar que não só os sequestrados de agora, certo? Tem três soldados que estão no poder do Hamas, os corpos deles já há vários anos. Os pais vêm aqui em Israel tentando trazer eles de volta, trazer eles para o cemitério para poderem ser enterrados com a família. Então não são só os sequestrados de agora. Então, se o Hamas quer realmente começar alguma coisa, começar uma tranquilidade, voltar para a calma, eles têm que fazer o passo dele. Israel não vai atacar também à torta direito, sem parar para pensar, porque os civis israelenses também estão lá. Então, a gente vê que os ataques eles são muito centrados somente nos lugares onde realmente existe um risco de ter lá pessoas do Hamas e centros terroristas. É isso que a gente está buscando evitar, eu acredito. Muito bem. Rabino, obrigado, viu, pela sua participação. A gente entrevistou aqui o Rabino Eliyahu, que mora há mais de 17 anos aí em Israel. Obrigado, Rabino. Um abração para você.